Hoje de manhã nós trabalhamos a identidade de Jesus. Vimos e tentamos de alguma maneira exaurir a resposta de Pedro à pergunta de Jesus: quem dizem vocês ser eu? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vamos continuar perguntando quem é Jesus, já que as características de Jesus são enormes. Quantos têm o texto santo nesta noite? Ótimo. Queria que você se voltasse para um texto muito conhecido em João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 6, da parte B do versículo em diante. Aliás, podemos pegar o começo. Respondeu Jesus. Tomé tinha dito: Senhor, nós não sabemos o caminho. Respondeu Jesus, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai querido, fala conosco, abre as nossas mentes, escancara os nossos corações, para que entendamos mais e mais da Tua palavra. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia, como vimos de manhã, apresenta Jesus como divino, como Deus, o Deus encarnado. É interessante que várias das afirmativas de Jesus, eu sou, enfatizam isso aí, a sua deidade. Lembrem que esta expressão, eu sou, foi o que Moisés ouviu na sarça ardente. Vocês lembram? Quando quando a voz da sarça dizia para Moisés ir ter com o povo, naquele diálogo célebre, da sarça ardente que comissionou, que era Deus falando. E Moisés diz assim: mas se os israelitas perguntarem quem me mandou, a identidade, e da sarça ardente veio a voz: diz para eles que eu sou, te mandou. A fonte da existência te mandou. Aquele que verdadeiramente existe te mandou. Eu sou. Então esses eu sou de Jesus são tremendos, apontando na direção da deidade, de que Jesus é Deus. Um clássico exemplo, a gente pode ver em Marcos 14, 61 a 62, durante o interrogatório, quando queriam de alguma maneira crucificar, queriam pegar uma prova para crucificar Jesus. Jesus já estava preso, e o sumo sacerdote, repito, no meio daquele diálogo, disse assim: és tu o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Jesus respondeu: eu sou. Jesus, um outro eu sou, se denomina a entrada ou ponto de partida da salvação. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o ponto inicial por onde você tem que entrar se você quiser ser salvo. E tantos outros eu sou poderosíssimos de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E outros clássicos. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão que desceu do céu. Todos esses eu sou estão apontando para a divindade do Cristo.
Mas não apenas estes eu sou, que nós vamos tratar de um deles daqui a pouco com maiores detalhes, mas o resto da Bíblia também aponta. Nós vimos hoje de manhã uma outra evidência, a evidência da preexistência do Cristo, quando nós lemos em João 8,58, Jesus dizendo: antes de Abraão, eu sou. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Jesus é o homem mais extraordinário que já pisou neste planeta. O tempo é dividido entre antes dele e depois dele. Hoje, 23 de dezembro de 2018, embora tenha havido um erro, o monge que calculou e nos fez sair do calendário vigente na época, errou mais ou menos 4 anos, mas isso não interessa. Jesus, pelo calendário que nós temos, a intenção era fazer do nascimento de Jesus o ano 0, mas pelo erro, Jesus nasceu por volta do ano 4, mais ou menos. Mas isso não importa. A referência 2018 é ao nascimento de Jesus. Jesus partiu o calendário, como dividiu o tempo, partiu a era humana em duas, em antes dele e depois dele. Jesus é, sem dúvida nenhuma, um homem extraordinário, devido à sua vida espetacular, seus milagres, sua impecabilidade, seus ensinos, sua pureza, seu amor, sua sabedoria e seus muitos outros atributos divinos. Surgiu na igreja primitiva uma doutrina que ensinava que, na realidade, Jesus era apenas um espírito, chamava-se docetismo. Jesus era apenas um espírito. Jesus, na realidade, não tinha um corpo material. Tal era a maravilha deste homem Jesus. O apóstolo João combate. Esse ensino é um ensino muito insidioso, que começa logo no princípio, lá no final do 1º século para o 2º, e João já ataca isso aí. Em 1 João 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3, João diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E ele ainda nega: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, docetismo, não é de Deus. Então Jesus era tão espetacular, como eu disse de manhã e continuo a dizer hoje, que pensava-se que ele fosse somente um espírito, visível aos olhos, mas sem de fato um corpo físico. Mas a Bíblia ensina que Jesus era um homem como eu. Jesus foi criança como eu. Havia um cântico. Ele, as criancinhas, muito compreendeu, porque foi criança como eu. Jesus foi um homem. E a Bíblia também dá ampla evidência da humanidade de Cristo. Jesus tinha emoções. Eu vou dar alguns exemplos da humanidade do homem Jesus. Jesus tinha emoções e chorou diante do drama humano, diante da dor humana, diante do túmulo de Lázaro. Em João 11:35, nós temos o versículo mais curto da Escritura: Jesus chorou. E as implicações da humanidade de Cristo são tremendas, porque ele chora contigo, ele simpatiza. Ele não é um Deus remoto,
como Deus dos pagãos. Ele simpatiza, ele entende, ele pode nos entender, porque ele foi como nós, como eu e você. Jesus sentiu vontade de comer, como a Bíblia mostra, em Marcos 11, 12, diz: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Uma experiência que todos nós temos. Jesus precisava de água, como eu e você. João 19, 28, disse, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, disse: tenho sede. Uma outra experiência muito humana e que aponta para a humanidade de Cristo, está no fato de que o corpo de Jesus se fatigava. Isso está em João 4, 6, havia um poço, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então Jesus era um homem como eu e você. E isso, repito, isso é muito importante. Eu acho que para que você, por melhor que você estude uma formiga, por exemplo, por mais que você desenhe gráficos e seja um biólogo especialista, e você então procure conhecer como as formigas fabricam seus ninhos, aqueles monturos enormes com os túneis e labirintos, você só de fato saberia o que é a vida de uma formiga se você se tornasse como ela, para viver no meio dela, para penetrar nos átrios ali, para ver como se dá a comunicação entre elas. Então Jesus era um homem como eu e você. Jesus, um último ponto quanto à humanidade de Jesus, Jesus frequentava o banheiro como qualquer ser humano normal. Jesus ia ao banheiro como eu e você. Temos que ir por obrigação da pressão da própria natureza, se tomarmos muita água ou comermos. E Jesus descreve a experiência de ir no banheiro. Jesus descreve a experiência que ele tinha diariamente em Mateus 15, 17. Mateus 15, 17. Vocês não percebem, disse Jesus, que aquilo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Está dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, porque isso aí se transforma em excremento. Mas o que sai da boca do homem, o que contamina o homem, é nesse contexto que ele fala de uma experiência comum que eu e você temos. Mas apesar de totalmente humano, Jesus nunca pecou. Aí talvez você diga, mas se é assim, Jesus de fato não pode ser completamente humano, porque todos nós aqui somos pecadores. Mas Jesus era tão humano quanto Adão era humano antes de pecar. Adão não era menos humano antes da queda. Ele era tão humano quanto depois. Assim era Jesus. Então Jesus era 100% homem, como eu e você. Todavia nunca pecou. Jesus foi extraordinário. Ele, por sinal, desafia: quem dentre vós me convence de pecado? Ou, para usar a NVI, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Que afirmação mais extraordinária. Imagina se eu dissesse: quem dentre vós me convence? A Diene já levantaria a mão ali. Eu tenho vários que eu posso apontar. A minha esposa, falhas, defeitos. E cada um de nós aqui tem falhas e defeitos. E Jesus ousadamente disse: quem é que aponta um erro em mim? A Bíblia diz que todos pecaram, mas Jesus nunca pecou, o que faz
dele, embora homem, um homem extraordinário. Ele reivindica, como nós vimos de manhã, ser o Deus encarnado. E o que eu não falei de manhã, eu vou falar agora à noite. Porque a gente examinou a pergunta de Jesus a Pedro, de manhã, quase que a um nível exaustivo, quando Jesus disse: vocês, o que é que vocês dizem de mim? E Pedro responde: tu és o Cristo. Mas Jesus diz mais ainda: tu és feliz, Pedro, porque isso não foi revelado pela carne e sangue, ou seja, não foi você mesmo, mas por meu Pai. Olha as consequências das palavras de Jesus. A definição de Pedro, na realidade, nem é de Pedro, é do próprio Deus. Foi Deus Pai que revelou a Pedro a identidade do Senhor Jesus. Ele é Deus encarnado, o Salvador da humanidade, o Senhor neste Natal. Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? O teu Senhor? Jesus é extraordinário, por um lado sem pecado, e por outro lado perdoando pecados, como nós vimos nesta manhã. Eu queria rapidamente considerar o texto que lemos, e o contexto desse texto é a eternidade. Lá ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira coisa que salta aos olhos nesse texto é o artigo definido diante de cada adjetivo. Eu sou o caminho, não um caminho. Primeira coisa que salta aos olhos: eu sou a verdade, e não uma verdade dentre muitas. Tem Buda, tem Jesus, tem Maomé. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Em grego também é artigo definido diante de cada um dos três adjetivos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou um dentre outros caminhos. É muito comum a gente ouvir que todos os caminhos levam a Deus, é ou não é? A religião é tudo igual, tudo nos manda sermos morais, sermos pessoas boas, sermos pessoas honestas. Então tudo aponta para Deus. Sim, a maioria das religiões ensina coisa boa, mas a fundação do cristianismo é totalmente diferente de qualquer outra religião. Por isso é que eu não gosto muito de classificar o cristianismo como religião. Mas, se quiser classificá-lo como tal, então existem duas religiões apenas na face da terra. Se a gente vai chamar o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, de religião, então você tem que dizer que existem apenas duas. Uma religião diz: faça, vá a Meca, pague promessa, atinja o karma, faça, você faz. A outra, a verdadeira, diz: está feito, está consumado. Essa é a diferença. Tetelestai, está pago. É o que Jesus fez na cruz. A conta da humanidade, a dívida da humanidade está paga, está consumado, acabou. A carta de dívida que eles tinham, rasgo. Paulo diz que as nossas dívidas foram cravadas no madeiro. Você não, se você está em Cristo, você é nova criatura e você não tem dívida mais nenhuma, porque Jesus pagou a sua conta. Não é o que você faz, é o que Jesus fez por você. Essa é a diferença. Então Jesus é o caminho. Eu queria dar uma olhada rapidamente, então, nessas três metáforas. A primeira é caminho. Eu sou o caminho, eu sou o modelo, eu sou o paradigma, eu sou o molde, eu sou o exemplar. É importante também que se enfatize que a lógica do caminho é levar para algum lugar. A palavra caminho está implícito
que vai te apontar, vai te levar para algum lugar. Para onde Jesus leva? O contexto explica para onde Jesus leva, os versos 2 e 3. Nós lemos o verso 6. Se você bater os olhos um pouquinho acima, você vai ver para onde Jesus leva. Olha aí para onde ele leva. Na casa de meu pai há muitas residências, ou muitos apartamentos, ou muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu diria para vocês, mas é verdade. E quando eu for, eu estou parafraseando, e vos preparar um lugar, voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o caminho para o Pai. O Antigo Testamento fala de 2 caminhos apenas. Eu achei interessante enxertar isso aqui. Não é exatamente o ponto que João está trabalhando, mas para que a gente tire de vez a ideia purgatorial da mente, o Antigo Testamento só fala de 2 caminhos: o caminho da vida, o caminho do ímpio, e o caminho do justo. Isaías também só fala de 2 caminhos, Isaías 35:8, aí a estrada do santo, o imundo não passará por ela. E Jesus, coerente com o Antigo Testamento, fala também só de 2 caminhos: o caminho estreito, que leva à vida, que é Ele mesmo, eu sou o caminho e a vida, e o caminho largo, que leva à morte. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então Jesus é esse caminho. Jesus nos leva e aponta o caminho para o Pai. Jesus é o caminho daqueles que o seguem, que o imitam. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Jesus é o nosso modelo. Porque Ele é o nosso caminho, nós precisamos imitá-lo. O modelo do filho obediente a Maria, o modelo do servo obediente ao Pai, é o modelo nosso de humildade. Em todas as situações que nós nos encontrarmos na vida, Jesus é o nosso modelo, é o nosso caminho. Em todas as situações nós podemos perguntar: de que maneira agiria Jesus? Foi publicado um livro, se eu não me engano, na década de 70, cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? E ali então, em qualquer situação que você tem dúvida quanto ao que fazer, você pode perguntar: o que Jesus faria? Como Jesus reagiria? Jesus assistiria esse filme comigo? Jesus leria essa revista comigo? Jesus iria para essa festa comigo? Jesus frequentaria esse estágio comigo? Jesus seria meu colega nesta atividade? Jesus é o caminho, é o paradigma, é o exemplar a ser seguido. Quando os discípulos, aliás, Jesus disse aos discípulos: vós sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou aquele a quem vocês devem imitar. Jesus é teu caminho hoje à noite? É Ele que você imita, é Ele que você quer seguir? A segunda metáfora é verdade. Eu sou a verdade. O objetivo da vida do ser humano deveria ser conhecer a verdade. E a verdade maior é o próprio Deus. Deus é a verdade a respeito da realidade. E para que a gente conheça a verdade a respeito de tudo,
a verdade de como eu devo gastar o meu dinheiro, a verdade de como eu devo investir a minha vida, a minha energia, os meus esforços, como eu devo conduzir o meu casamento, como que eu devo me relacionar com as pessoas. A verdade a respeito de tudo vem pelo conhecimento de Jesus. E se a gente quiser saber como Deus pensa, nós precisamos conhecer a Jesus. O grande teólogo Karl Barth disse algo extraordinário. Se você quer saber quem foi que criou os buracos negros, as estrelas, os céus, as montanhas, esse mistério da Via Láctea tremenda, olha para o rosto barbado do Nazareno. Foi ele que fez todas essas coisas. Para que a gente saiba, entenda na realidade o que é a vida, nós precisamos conhecer a Jesus, que é Deus encarnado. Eu pensei bastante de como que eu posso internalizar essa verdade na minha própria vida. E aí, ainda reconsiderando esta tarde, mais uma vez, eu me lembrei, porque Jesus sendo a verdade, eu preciso conhecer essa verdade, e fazer com que essa verdade seja real na minha vida. E eu fiquei pensando em Mateus 5, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito, não matarás. E aí Jesus internaliza e faz isso verdade no coração. Eu, porém, vos digo, não se irem. Tem que ser verdade no íntimo. É isso que os escritores do Antigo Testamento queriam, mas não podiam, porque não tinham o Espírito Santo. Mas Jesus possibilitou que fosse verdade no coração. Sei que desejas a verdade no íntimo, disse Davi. Então, internalizar Jesus, fazer com que ele seja a tua verdade, vai fazer com que não apenas atos exteriores sejam cumpridos, mas que você tenha a força e a possibilidade de ser honesto, ser transparente no seu coração. É Jesus dizendo, por exemplo, não jurarás falso. Não, vocês ouviram, não jurarás falso, eu porém vos digo, seja a sua palavra sim, sim, não, não. É o Jesus que disse, vocês ouviram, não adulterarás, eu porém vos digo, não olha para uma mulher de forma lascívia. Vocês ouviram, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, no coração, amais a todos. Eu estou parafraseando. Ele diz no final, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, internalizar a verdade de Jesus no coração, caminhar com Ele, é fazer com que a nossa vida seja de fato verdadeira. É de alguma maneira, nos tornarmos, pelo menos, menos hipócritas. Que haja uma realidade interior nos nossos corações. Ué, pastor, como é que eu faço para conhecer essa verdade, para avançar? O conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus, de abraçá-lo, vem através da intimidade. Era esse o objetivo da vida de Paulo. Ele dizia, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade, está aqui a palavra, do conhecimento de Cristo. Por amor de quem perdi todas as coisas, e considero como refúgio para conhecer a Cristo. Esse era o objetivo da vida dele, conhecer a Cristo. E é interessante que o conhecimento dessa verdade, o conhecimento de Cristo, que eu acabei de ler aqui, Paulo diz conhecer a Cristo, gnosko, é a mesma palavra que é usada pelo anjo com relação a José não conhecer, não gnosco a Maria, é ser íntimo. O termo é exatamente o mesmo. Ali o anjo diz a José que Maria ia ter um filho, e despertado do sonho, José fez
como o anjo lhe ordenara, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Neste contexto aqui, a palavra conhecer tem a ver com intimidade sexual. No contexto de Paulo, conhecer tem a ver com intimidade espiritual. Então, conhecer a Jesus, em palavras simples, tem a ver com ser íntimo, caminhar com Ele, ouvir-lhe a voz. É assim que nós conhecemos a Jesus. Observa que eu não estou falando em conhecer uma igreja ou uma denominação, mas conhecer uma pessoa, andar com uma pessoa. É como ser casado com alguém. Se conhece a Jesus através do convívio com Ele, agradando-lhe sempre. Você deseja conhecer esta verdade? Você deseja conhecer e agradar Jesus? Em terceiro lugar, a terceira metáfora é vida. Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Jesus disse o outro célebre: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus, nesse contexto, João 11, mostra que tem poder para dar vida física, ressuscitando Lázaro, mas Jesus também tem poder para dar vida espiritual. E muitos que estão aqui já nasceram de novo, sabem que isso é verdade. Quando você recebeu a Cristo, se de fato você foi convertido pelo Espírito Santo, os seus objetivos mudaram. Necessariamente mudaram. Eu estava pensando nisso outro dia. Como a minha vida mudou depois da minha conversão. Como mudou os objetivos da minha vida. As coisas que me distraíam. A sua vida mudou depois da conversão? Você notou uma profunda mudança na sua vida? Ou você continua o mesmo? Quando a vida de Jesus entra, as coisas mudam. O contexto do texto que nós estamos analisando envolve a ideia de imortalidade. Imortalidade, de eternidade. Jesus parece estar confortando os seus discípulos, enquanto ele mesmo, Jesus, enfrenta a morte. Nós lemos o versículo 9, mas se você tomar desde o começo do capítulo, a partir do versículo 1, Jesus diz: não se preocupem em vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado vocês, pois vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o texto fala a respeito de um lugar onde a vida não tem fim. E todos nós precisamos de um lugar assim, porque nós estamos passando, é ou não é? É dor na coluna, é perda de cabelo, é óculos que tem que ser usado, é a barriga que vai crescendo. São os sinais, gostemos ou não, aceitemos ou não, são os sinais. É uma dor na perna, são os sinais que são visíveis e palpáveis de que nós estamos passando, nós estamos envelhecendo. Então nós precisamos de um local eterno, de uma vida eterna, em que as coisas não passem. Eu já dei esse exemplo aqui,
Mas aqueles que já ouviram suportem para o bem daqueles que não ouviram. Para que isso fique claro, essa passagem fique clara para mim e para você. Se nós comparássemos a nossa vida a um relógio, 4 horas da manhã, ainda bem cedinho, nós teremos 15 anos. 6 horas da manhã nós teremos 20. Dizem que é o auge da velocidade. 9 horas, o sol está forte já. Nós teríamos 30 anos. 40, dizem que a vida começa aos 40, né? 40 seria meio-dia, o sol está a pino. Isso considerando uma vida de 80 anos. O IBGE dá aí 76 para mulheres e 75 para homem, como média de vida. Então vamos colocar 80, até porque crente tende a viver um pouco mais do que não crente, que não está embalada, não está enchendo a cara nem nada. Então, no geral, tende a ter uma vida medianamente maior. Então 80 anos, 40 meio-dia, sol a pino, 50 que já está mais para o meu lado, 3 horas da tarde, o sol está forte, mas já está se toldando, já não está mais no meião. 60 são 6 horas, a coisa já está lusco-fusco, como dizia o papai. 70, 21, já é noite, já escureceu, e meia-noite, 80 anos. Isso deixa claro para mim e para você que nós estamos de passagem. Isso é óbvio, pastor, isso é ridiculamente óbvio, mas quantos de nós considera isso? Para pensar nisso e leva a sério essa obviedade, essa platitude. Quantos de nós para e diz, puxa vida, será que eu estou vivendo para Jesus? Será que eu estou avançando na santidade? Que o que interessa é que isso aqui é um pingo, é uma gota d'água na eternidade. Será que a minha vida tem feito progresso? Eu tenho pensado e meditado muito no que é que eu vou dizer no dia 31, no nosso grande culto, em ação de graças aqui. Eu já tenho um título, mas você vai ter que vir para você saber qual é e para vocês, que eu vou estar falando sobre isso. Nós estamos aqui numa viagem, estamos de passagem. Será que nós estamos avançando no conhecimento da verdade? Paulo disse que o objetivo da vida dele era conhecer a verdade, conhecer Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos, da vida que só Jesus pode dar. O homem Jesus compartilhava a vida de Deus, e nós, seres humanos, quando somos transportados das trevas para a luz, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa vida de Deus, a vida eterna. Pedro fala claramente a respeito dessa vida, talvez o texto mais claro desta vida que Jesus dá. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, se você nunca soube a respeito desse texto, anota esse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, 2 Pedro, capítulo 1, e eu caminho para a conclusão, versículos 3 e 4, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a santidade, por meio do pleno conhecimento, Jesus, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas coisas, ele, Jesus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que coisa, eu acho que é o único lugar em todas as escrituras, não levem essa palavra dogmático, mas até onde eu saiba, é o único lugar nas escrituras que fala sobre a nossa participação na natureza de Deus.
pelas quais vocês vos tornaram participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, quando nós recebemos a vida de Jesus, nós participamos da natureza de Deus, naquele que é eu sou, que é eterno. Você não vai morrer nunca, você vai viver para sempre. Agora é interessante notar, e como conclusão, Jesus fecha a porta, depois que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, por fim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É muito claro, ninguém vem a Deus, a não ser através de Jesus. E aí você diz, mas ué, pastor Raik, e Moisés, e Abraão, e Elias, como é que fica? Jesus não tinha vindo ainda. E os patriarcas, Noé, Jeremias, eles morreram e foram salvos por causa do sangue de Jesus, só que eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Eles olhavam, confiavam no Messias que viria, e o mesmo Jesus que pagou pelo meu e pelo seu pecado, na cruz pagou pelos pecados dele também, porque o sacrifício de Jesus é eterno. Você sabia que o sacrifício de Jesus é eterno? Apocalipse 13, Apocalipse 13, Apocalipse 13, 8, parte B, o cordeiro, a parte C do versículo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o sacrifício de Jesus tem valor eterno, vai para frente e vai para trás, e todos aqueles santos do Antigo Testamento foram salvos por causa de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E se você não tem Jesus, você não pode chegar no Pai. E eu queria dar uma oportunidade hoje à noite. Quem sabe você veio hoje à noite, você não tem certeza da sua salvação. Jesus não é o caminho que você está seguindo. Você não está imitando Jesus na sua vida. Jesus não é a verdade que você busca. Você não tem interesse real em santidade. Quem sabe até você é um religioso, mas você não está atrás da verdade no íntimo, no coração. E Jesus não é a sua vida porque você não vê diferença. Não há um marco, não há um divisor de águas na sua vida. Eu queria dar uma oportunidade para que neste Natal, Jesus seja o seu caminho, a verdade da sua vida e a vida de Deus em você. Se você rejeita Jesus, lembre do que eu disse hoje de manhã, não existe indiferença em relação a Jesus. Se você fica quieto, você está rejeitando Jesus. Ele disse que quem comigo não ajunta, espalhe. Quem não é por mim, é contra mim. É impossível neutralidade. Eu queria dar uma oportunidade a você, que você recebesse Jesus hoje à noite. Há alguém aqui que quer ter um Natal diferente, quer ter vida verdadeira? Levante a sua mão.